Vamos então para a palavra, lá em Lucas, um evangelho bastante conhecido, e nós vamos falar e lembrar, mais uma vez, de uma pessoa fundamental nesse livro maravilhoso que é a Bíblia, né? A Monique, usada por Deus, abençoada, falou que Jesus, ele abriu o caminho para a gente ter acesso a Deus. Amém, é isso mesmo, né, irmão? E só que para Jesus fazer isso, Deus é perfeito. Ele primeiro usou uma pessoa para abrir o caminho para ele. Nós vamos falar um pouquinho de João Batista. Lucas capítulo 1. Amém? Nós vamos lá no versículo 57. Amém? 57. A minha versão diz assim, ó. Glória a Deus. Tem até um subtítulo, né? O nascimento de João Batista. 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. 60. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele se chamará João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais para o pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Amém. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Versículo 67. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua aliança. 73. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Amém? Até aí, vamos fazer mais uma oração, porque nós cremos que toda vez que nós oramos, Deus nos ouve. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, o nosso único Deus, aquele que enviou o seu Filho, o seu único Filho, ó Deus. Ó Pai, hoje é um dia especial, o dia dos pais. O Senhor é o nosso Pai, é aquele que nos criou. Senhor, obrigado por esse momento especial de nós estarmos na Tua casa, ouvindo mais uma vez a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, pois nós cremos que todos aqueles que estão passando aqui nessa noite, Pai, trabalhando na Tua obra, ó Pai, se prepararam para fazer o melhor, porque o Senhor merece o melhor. Senhor, as pessoas que estão aqui dentro, Pai, que saíram das suas casas, nesse dia de frio, Pai, muitas vezes, às vezes poderiam querer ficar em casa, mas não, ó Deus, elas falaram: eu vou adorar o Senhor, aquele que me livrou das trevas, aquele que me deu, Pai, um fôlego de vida. Tem muitas pessoas aqui dentro, ó Deus, que têm testemunhos lindos, ó Deus, estão aqui te adorando, estão aqui dizendo que o Senhor é o único Salvador, que o Senhor é o único Deus. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Obrigado por essa noite, na Tua presença, na Tua casa. Nós cremos que os Teus anjos estão guerreando, Pai, no mundo espiritual, e essa guerra será vencida mais uma vez em nossas vidas, para que o Teu nome seja louvado, ó Deus. Ó Pai, nada, nenhum inimigo tem poder de confundir a nossa mente, de confundir, ó Pai, o nosso sentimento. Pai, que caia sobre terra agora toda confusão, Pai, tudo que o inimigo quer colocar, problemas financeiros, relacionamentos, problemas do trabalho de amanhã, Pai, medo, Pai, tribulação, nada pode, Pai, fazer a gente se afastar do Senhor. E o Senhor está aqui, e nós precisamos te ouvir mais uma vez, nós precisamos te adorar, continuar te adorando nessa noite, através de todos os, Pai, atos desse culto. E nessa noite, nesse momento, Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha tocar em nosso coração, através dessa mensagem. Nós cremos que o Senhor já tocou, nós cremos que pessoas já entenderam o que Deus quer para nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado, receba a nossa adoração mais uma vez. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia, amém. Igreja, é uma honra mais uma vez estar aqui presente, para trazer a mensagem daquele que nos salvou, daquele que nos tirou, como nós lemos, das trevas, né? Muitos de vocês, como eu, até alguns anos ou há pouco tempo, cada um tem o seu tempo, né? Vivia nas trevas. É fato a gente falar isso. Quando a gente não vive os propósitos de Jesus, os caminhos que Jesus nos proporciona, nós vivemos nas trevas. Muitas vezes nós vivemos nas trevas e nós nem sabemos que nós vivemos. Nós temos amigos, familiares que estão assim. E há um propósito muito grande para a minha vida, para a sua, que é orarmos por essas pessoas. Porque um dia alguém orou por você, alguém orou por mim, e a gente aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e nós estamos aqui. Se você ainda não se reconciliou, há tempo. Não deixe de se reconciliar. Se você ainda não aceitou Ele como o único e suficiente Salvador, há tempo. Não deixe de fazer isso. Amém? Nós vamos falar mais uma vez sobre esse homem que todos aqui já ouviram falar, que é o João Batista, rapidamente, né, por causa que o tempo é curto, que dá um estudo muito grande, né, um grande homem, João Batista, usado para, como eu falei no início, abrir o caminho para que o ministério do Senhor Jesus fosse perfeito, né? Mas antes, eu gostaria de fazer um ato aqui, que hoje é o dia dos pais, né? Então, para representar todo mundo, já que o meu pai está aqui, gostaria de chamar o senhor aqui, seu Raimundo. Vem aqui, nós vamos fazer uma oração. Amém, seu Raimundo? Um dia eu quero estar igual ele, de cabelo branco, assim, ó, coisa mais linda, né? Eu chamo meu pai carinhosamente de cabeça branca, para quem não sabe, né, meu cabeça branca? E eu gostaria, então, que você ficasse de pé. Quem está com seu pai, coloca a mão no ombro do seu pai, dá um abraço nele. Aquele que não está, vamos ficar de pé, coloca a mão no seu coração, né? Nós vamos fazer uma oração para nossos pais, nesse momento, nossos pais terrenos, né? Porque nós já oramos a Deus, nosso Pai maior, amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus,
porque nós estamos na Tua casa, Pai, nesse dia especial que é o Dia dos Pais. Queremos agradecer pela vida dos nossos pais terrenos. Pai, queremos agradecer pela saúde deles, que eles estão aqui. Queremos agradecer, Pai, por todos os ensinamentos que eles tiveram para conosco. Nós somos pessoas, Pai, que se voltamos à Tua palavra, porque o Senhor um dia preparou esses homens, Pai, guerreiros, para que viessem nos criar, da maneira deles, da cultura deles, do jeito deles, mas eles nos criaram, eles nos colocaram para os caminhos corretos. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Também te adoramos e te louvamos, ó Deus, por todos aqueles pais que já partiram, ó Deus, porque o Senhor cumpriu o propósito deles aqui na terra. Aqueles que já perderam seus pais, não se entristeça, filho. Deus manda te dizer que o teu pai tem um lugar certo, que é o colo do Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós cremos pela fé que eles já foram salvos, que eles já estão, ó Deus, no aguardo do dia final. Eles estão aí contigo, nós cremos nisso. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda estão aqui como meu pai, aqueles que estão aqui como eu, que tem filhos, Pai, dá dias longos nessa terra, Pai, para que a gente venha olhar nossos filhos crescer, para que a gente venha ensinar nossos filhos. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, também pelos pais que estão lá no hospital acamado, aqueles pais que ainda não entenderam o chamado do Senhor Jesus, aqueles pais, Pai, que têm algum vício, a bebida, a droga, em nome de Jesus, toca o coração deles nesse dia. Se aquele pai que ainda não falou com teu filho, se tem algum filho magoado com seu pai, ó Deus, tenha misericórdia desse ser humano. Senhor, coloca no coração desse filho, para que ele venha tomar o passo de ir lá no teu pai e perdoar ele. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Agradecemos pelos dias dos pais, homens guerreiros, sacerdotes que geraram filhos, ainda aqueles que não geraram e na tua vontade vão gerar, porque o Senhor fez um milagre em minha vida e pode fazer em todos. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Te amo. Amém. Amém. Pode se sentar. Igreja abençoada. Amém. Eu não vou tomar muito tempo, mas no final, o pastor Fernando, nós vamos estar orando, porque é um dia também de tristeza, né, para a nossa região. Eu perdi não um amigo, mas um colega de trabalho. Ele trabalhava numa empresa concorrente da minha, e ele tem a mesma função do que a minha, nesse voo, né. Perdemos alguns médicos que a gente conhece, algumas pessoas conhecidas de Cascavel. Hoje saiu o número, acho que 22 pessoas de Cascavel, né. Então, infelizmente, também é um dia de reflexão, né, Dia dos Pais. Quantas pessoas que hoje estão em sofrimento, né, por toda essa tragédia que aconteceu próximo de nós, né? A gente sabe que o mundo inteiro acontece tragédias, não nesse nível, né? É um fato isolado. Fui até pesquisar, porque a gente fica com medo, né? Eu acabo viajando às vezes nesses voos da TR, e para quem tem viagens, não cancele, não tenha medo, o ATR é seguro. Então vai ter investigação, né? Ah, o avião é pequenininho, ele não aguenta. Não, isso aí é mentira de Satanás. O ATR raramente cai no mundo, né? Tem mais de 2.000 aviões voando aí, e da Azul mesmo nunca caiu, da Voe Passa também nunca tinha caído. Então fiquem tranquilos. Eu teria uma viagem em outubro, até falei para meus pais, ontem eu fiquei desesperado. A gente fica, né, próximo de nós, é o mesmo horário que eu vou voar dia 20 e 21 de outubro, mas ontem sexta, veio o comunicado que a empresa vai transferir, não por causa disso, né, por outros motivos, as nossas reuniões que a gente teria lá em São Paulo. Então, eu não vou estar indo, mas a gente fica com esse sentimento, né? Meu Deus, o voo que a gente, né, voa, várias histórias, né? Tem várias histórias acontecendo. A minha sogra contando para nós que o irmão dela foi para Maceió, ele, a esposa e as irmãs dela, acho que umas 8 pessoas. E eles, por causa na hora de comprar lá, não sei se a empresa que compra lá, como é que fala? A agência. Não sei se foi a agência ou eles lá, por causa de valores, horários e tal, acabaram mudando lá na hora de comprar, e compraram no período da manhã.
Então eles estariam nesse voo, olha só. Então era para a Vânia ter perdido um tio também, uma tia, né? Então, muitas pessoas próximas. A cidade de Cascavel é próximo de nós, né? Então tem muitas pessoas que vocês conhecem às vezes. Então depois no final nós vamos estar orando, né? A pedido dos pastores de Cascavel. Mas é um dia de reflexão também, né? E para isso, não por isso, né? Não pelo que aconteceu, a palavra de Deus já tinha colocado no meu coração. Deus colocou no meu coração essa vida espetacular que é de um homem que aceitou viver o propósito do Senhor Deus. E para isso ele aceitou viver o processo. A primeira pergunta que eu deixo para mim e para você nessa noite: você está vivendo o processo que Deus colocou na sua vida? Para a gente conquistar algo, a gente precisa primeiro viver o processo. Nós lemos aqui agora o nascimento de João Batista, e se você ler um pouquinho antes, você vai ver que João Batista é poucos meses mais velho do que Jesus. Inclusive ele encontrou com Jesus na barriga da mãe dele. Quando Maria foi na casa de Isabel, elas estavam grávidas. Então ele já teve um contato com aquele homem que ele abriria os caminhos aqui na terra. Para que o propósito de Jesus como homem se cumprisse na terra, Deus precisou usar outro homem que é João Batista. Lucas, igreja, ele dedica um espaço do evangelho dele para o nascimento de Jesus e João Batista em especial. Lucas também, ele coloca nós entendemos a importância das pessoas ao nosso redor. Olha só a importância de João Batista na vida de Jesus. Eu falo Jesus o homem, o Messias, o Mestre Jesus, aquele Jesus que caminhou na terra. Então olha a importância. Lucas ele nos ensina a gente refletir a importância dessas pessoas que Deus coloca em nossas vidas, às vezes por algum momento, ou por alguns anos, e acaba o ciclo, somente um processo. Eu tive várias pessoas que passaram na minha vida, vocês também tiveram. E aí às vezes a gente fala assim: meu Deus, mas aquele fulano era tão amigo, de repente ele precisou ir embora, e aquela amizade acabou se afastando, a gente só em vez em quando conversa, mas era um processo para acontecer algo em nossa vida. Então Deus, Ele quer que eu e você reflita, que muitas pessoas vai estar convivendo comigo e com você no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, em qualquer lugar, para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Lucas também, ele dedica o espaço para a importância da família, né? Hoje é o dia dos pais, mas acima do nosso pai existe a família, que é o maior projeto de Deus. Então, olha só o projeto que Deus preparou para que o Messias, o Salvador Jesus, conseguisse cumprir o seu propósito como homem aqui na terra. Ele levantou duas famílias. Ele levanta uma mulher estéril, que é Isabel, que Zacarias acabou, nós lemos só o nascimento de Zacarias, mas um pouquinho antes a gente consegue entender que Zacarias não acreditou no que o anjo falou para ele, que ele seria pai, e ele ficou mudo. Isso mesmo. E aí ele só foi conseguir falar no ato do nascimento do seu filho, João. Então, Deus mostra para mim e para você a importância da família. Você está aceitando viver um processo família? Hoje nós vamos falar bastante sobre processo. Para conseguir cumprir o propósito, nós temos que viver o processo. Se Deus chegasse em mim e falasse assim: olha só, Danilo, você lá na frente, você vai ser pastor, mas para ser pastor ungido, você vai passar por isso, você vai ser atacado, você vai ser zombado, tem pessoas que não vão acreditar em você, você vai ser zombado na onde você trabalha, você vai passar por isso, e lá no final você vai perder pessoas, vai perder aquilo, você vai orar e a pessoa vai falecer, como eu já falei aqui, né, testemunhando no meu início de ministério. Eu orava no hospital e não acontecia nada, e eu ficava: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado?
E aí o inimigo na minha orelha, não, você não é usado por Deus. Se Deus falasse isso para mim, antes de tudo, eu ia falar não. Você também, se Deus chegasse e você falasse, ó, irmão, filho, você um dia você vai aceitar Jesus, mas você vai ter que largar dos teus amigos, da bebida que é gostosa, do cigarro, do jogo, dos momentos que você faz de festas mundanas e que você gosta e tudo. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a seguir somente a palavra, você vai estar numa igreja, num ambiente de adoração, como a Monique falou, você vai aprender a ir lá, não para conquistar algo, e sim para me adorar, mas... Você vai acontecer isso, familiares vão parar de conversar com você. Meu pai é prova viva disso. Quando ele se converteu, a metade da família dele ficou chateada com ele. Eu também. Vocês também. Mas aí você também vai sofrer no trabalho, você vai tentar levar alguém para a igreja e ninguém vai. Você vai orar e as pessoas não vão acreditar. Você aceitaria, será? Antes de conhecer Jesus. Antes de aceitar Jesus. Então, por que eu estou falando isso? Porque João Batista, para estar abrindo os caminhos do Senhor, primeiro ele teve que passar pelo processo. Só que Deus não falou para ele assim, ó, filho, você vai lá e você vai passar pelo processo, aí lá no final você vai ser lembrado a 1000 gerações, porque você vai ser o cara. Você vai falar palavras e as pessoas vão se converter. Você vai abrir o caminho para o Rei Salvador, o meu filho Jesus. Deus não falou isso para João Batista. Mas quando nós lemos lá no versículo 80, olha só, coloca de novo lá o 80. Olha só. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Repita assim comigo. Ele viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Amém. Igreja, ele viveu no deserto. Esse pedaço desse versículo nos mostra que não somente João Batista, nós vamos viver um tempo de processo em nossa vida. Os propósitos que Deus tem para mim e para você vai ter que ter processo. E não é só João Batista. Você pega a vida de José. José viveu um processo. O próprio Jesus foi para o deserto. E aí muitas vezes eu me desanimo, eu fico triste, eu falo, eu estou indo na igreja e não resolve. Calma, você está vivendo um tempo no deserto. Deus tem projetos na sua vida, filho. Deus não te levantou à toa, não. Nós cremos que aqui dentro tem muitos João Batista se aceitar viver esse projeto. Só que o processo ele é doloroso. Ou você acha que é fácil viver no deserto? Eu nunca fui no deserto. Alguém já foi no deserto aqui? Acho que não. Não sei se alguém foi. Deve ser muito difícil viver lá. E João Batista, ele aceitou isso. Deus, ele preparou também os pais de João Batista, como eu falei, e também os pais de Jesus. O processo para Maria e José entender que eles seriam usados por Deus, eles também duvidaram. Ei, não duvide de Deus. Se Deus falou, se Deus prometeu para a sua vida, para a minha vida, Ele vai cumprir. Eu lembro o dia que eu orava, Senhor, mas que difícil trazer meus pais para morar perto de mim. Eu deixei eles, mas eu não sou filho pródigo, né? Eu fui na bênção, eles me abençoaram, eu fui estudar, eu vim para Cafelândia estudar. 15 anos, mãe, pai, 15 anos, ficou longe, né? 15 anos após, eu consegui, eles voltaram a morar aqui, em 2020. 15 anos, igreja. Você sabe o que é ficar 15 anos morando longe dos pais? Para quem é colado com os pais. Eu creio que muitos aqui são. Todos vocês são, né? E aí, conheci a Vânia, namoramos, casamos, fomos para Cascavel, ficamos lá 10 anos. O que eu imagino que seja esses 10 anos, pastor Fernando, lá em Cascavel? É o deserto, mas não na parte ruim, e sim no aprendizado. Porque se eu não tivesse ido para Cascavel,
Lá eu conheci muitas pessoas que me levaram à igreja, porque eu saí daqui de Cafelândia, eu não era da igreja. E lá que Deus levantou pessoas para cuidar de mim. Lá pessoas me adotaram como filhos. Então você está aqui em Cafelândia porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus vai deixar você passar às vezes por um processo. Ah, pastor Danilo, mas você não sabe o tempo que eu estou passando. Eu trabalho, eu viajo, fico longe de casa uma semana, a minha esposa fica sozinha, meu filho, eu também faço isso. Mas é só um momento. Deus está fazendo a gente passar por um processo, porque algo maior Ele tem para mim e para você. Nada é duradouro para sempre aqui na terra. Esse emprego que você está, esse estudo que você está fazendo, nada. O que Deus deseja que seja até o fim é o casamento. Nem os seus filhos é para sempre. Sério. Porque eu já estou me preparando, o dia que a Júlia chegar, pai, vou casar. Amém. Glória a Deus, casa minha filha. Né? Tem que ser assim. Nós criamos nossos filhos para isso. Mas a esposa não. O esposo não. É um só. É para ficar do lado. Isso sim é para sempre. E aí, João Batista, nós também conhecemos ele como o Isaías de Deus. O homem tinha uma palavra poderosa. Ele clamava no deserto. João Batista, ele foi um predestinado a nascer, a aceitar o processo e a cumprir determinado tudo que Deus colocou no seu ministério. Fica uma pergunta para mim e para você. Você já nasceu. Você que está aqui, eu creio que todos, eu estou olhando aqui, eu não estou vendo ninguém visitante. Os visitantes que estão aqui de Cascavel são tudo de Jesus, né? Eu não estou vendo ninguém que você trouxe, essa pessoa ainda precisa. Todos aqui já conhecem Jesus. Se você está um pouco vivendo uma fase ruim, volte aos caminhos do Senhor. Mas você é de Jesus. Então, eu e você, todos nós somos igual a João Batista. Nós já nascemos porque Ele tem um propósito na minha vida. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já escreveu o propósito para a sua vida. Mas você vai ter que passar por um processo. Pastor, eu vou ter que ficar desempregado? Às vezes sim. Eu já fiquei alguns meses sem trabalho. Eu vou ter que trabalhar longe da minha esposa, do meu esposo? Às vezes sim. Eu vou ter que ficar longe dos filhos? Às vezes sim. Eu vou ter que perder um carro, comprar e não conseguir pagar? Às vezes sim. Eu vou ter que fazer 3 faculdades para daí eu entender que a faculdade que eu quero é a última? Às vezes sim. Isso é o processo. Doloroso, mas é glorificado o nome dele na sua vida, porque no final ele vai te abençoar, eu e você. Então, todos os filhos de Deus, todos que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, precisam entender que a nossa vida é baseada, não é um propósito, é vários propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para João Batista, de ele nascer de uma mulher estéril, prima de Maria. Deus tinha outro propósito, João Batista conhecer Jesus já no ventre das mães. Deus tinha um propósito na vida de João Batista, de ele ir para o deserto para ser preparado, para daí ele começar o ministério dele, para daí ele começar a pregar, a converter pessoas através da pregação dele. Então Deus tem vários propósitos para a nossa vida. A questão é que muitas vezes a gente fica preso em um só. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E está na igreja, só fica falando, eu quero casar, né? Aí eu preciso trocar de carro, preciso trocar de carro. Sabe aquele projeto de vida, né? Acho que até o pastor Carlos é meio, mais ou menos, às vezes contra também, né? Aquele projeto de vida que você acaba adorando um projeto de vida, início do ano. Senhor, esse ano eu preciso trocar de carro. Aí fica martelando aquilo o ano todo. Você coloca isso à frente do propósito de Deus. Porque o propósito dele maior, o primeiro, é a gente adorar ele, é a gente se entregar a ele, é a gente se arrepender dos pecados e se curvar a ele. E tudo que ele vai acrescentar em nossa vida são as bênçãos que vai se chegar até a nós. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Algo muito forte que nós estamos no Dia dos Pais, né? A família.
1 Timóteo 5,8 diz assim, ó: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Olha só. Essa versão diz assim, ó: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que os que não creem. Algumas versões vão falar assim, né? Descrente ou não creem. Um dos propósitos da nossa vida, e que gera um processo doloroso, é a família. Quantas vezes você olha para a sua família e fala assim: Senhor, mas não resolve, o meu filho é assim, o meu filho não se entrega, o meu filho não volta para Jesus, o meu marido não se entrega verdadeiramente, a minha esposa não quer orar mais, a minha esposa não quer ir na igreja, a minha esposa não quer fazer isso, o meu esposo não quer ir na igreja. Quantas vezes você às vezes se pega assim? Ou você conhece alguém que se pega assim? Mas nós não podemos desistir, porque isso é um propósito de Deus, a gente cuidar da nossa família. Por isso que Deus colocou João Batista com uma família. Primeiro, ele mostrou a família de João Batista, para daí ele depois aparecer. Deus não simplesmente chegou lá e falou: ó, o João Batista, pregador, foi lá e abriu os caminhos para Jesus. Não, primeiro ele contou um contexto, para que você entenda que a família é necessária. Aquele que está magoado com a família, ó, fica o recado de Deus essa noite: saia daqui e resolva a sua situação. Olha o que aconteceu aí sexta, né? Se aquelas pessoas que estão no avião estavam todas resolvidas com Deus, todos estão resolvidos com Deus. Quem sou eu para falar mais nada, né? Vocês já entenderam. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco quando nós saímos daqui de dentro. Igreja, se resolva. Se você está magoado com alguém, com seu pai, com um familiar seu, lembre-se, nós temos que cuidar da nossa... Ah, pastor, mas é ele que fez algo de errado. É o meu cunhado que falou mal de mim. Ah, é a minha avó que fez isso comigo. Tenha o primeiro passo. O perdão só é gerado quando uma pessoa começa a conversar. Se ficar as duas chateadas, o perdão nunca vai existir. Ah, ela vive a vida dela ou vive a minha. Isso não vai existir perdão. Vai lá e conversa com ela. Amém? João Batista, ele foi um menino. Desde menino, ele já foi lá sendo preparado no deserto. Nós, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós somos como um menino. Uma criança que não sabe nada. Eu lembro quando eu li a Bíblia a primeira vez, falei: meu Deus, como eu não sabia de nada a vida. É assim que acontece. Às vezes quando você lê uma mensagem nova, um versículo novo, você se sente como um menino. Até a palavra de Deus nos ensina isso, que nós temos que ser como um menino. Então, ser como uma criança na presença de Deus, Deus vai ter a autoridade de nos pegar no colo. Às vezes, muitas vezes, o processo que Deus quer que a gente tenha é a gente, no nosso quarto, se entregar como um menino. Mas já acontece? Não, eu sou homem, eu sou forte, eu sou uma mulher, eu sou uma advogada, eu sou uma médica, né? Eu sou uma psicóloga, uma empresária. Eu não vou me chorar. Vai que o meu marido entre e me vê que eu estou chorando. As pessoas estão se trancando para falar com Deus na própria casa. E aí o processo de Deus é travado por nós mesmos. João Batista não deixou ser travado em nada. Faça isso, igreja. E aí, quando ele estava preparado, olha lá, Lucas 3, versículo 3, 6. Você vai abrir ali? Amém? Lucas 3, 6, 3. Lucas 3, desculpa, 3. Lucas 3, começa no 3. Amém. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Próximo. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. Todo
vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Amém? Não importa o caminho que você está vivendo. O importante é você fazer como João Batista, acreditar nessa palavra. Você falar para as pessoas que ainda não entenderam o que você já entendeu, que é viver os propósitos de Deus. Falar para essas pessoas, volta ali os 5, fazendo um favor. Falar para essas pessoas que todo vale será aterrado. Tudo aquilo que ela está vivendo, igreja, tudo aquilo que o seu parentesco, os seus amigos estão vivendo, profetiza na vida dela. Fala assim, ó, tudo que você está vivendo, você quer sair dessa vida? Faça como eu fiz. Você vai estar sendo um João Batista, com autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Você vai falar, e todos os montes e colinas serão nivelados. Tudo na sua vida, abençoado, vai ser nivelado. A minha vida foi nivelada. Não é dinheiro, não é carro, não é casa. Você fala assim para ele, não é bens materiais, mas sim a minha vida espiritual. Fala assim para ele, eu não preciso conquistar coisas, eu preciso estar nivelado na palavra de Deus. E a minha vida, ela era tortuosa, só que Deus, ele colocou tudo sobre terra e me deu a oportunidade de viver para ele. Fala para as pessoas, acredita que as pessoas vão ser endireitadas, porque eu e você, nós fomos endireitados, ou não? Ou alguém aqui não está endireitado? Aí nós vamos ter que conversar. Claro que sim. Todos nós somos pecadores, mas está aqui um povo de Deus, que vai clamar nessa cidade, que vai clamar onde você for, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e é também o mesmo amanhã e eternamente. Nós estamos esquecendo de falar de Jesus. Quantas pessoas que você falou de Jesus esse ano? Reflita aí, não precisa levantar a mão, não precisa falar. Quantas pessoas? Pare e pensa. Quantas pessoas no trabalho eu falei de Jesus? Quantas pessoas na faculdade, no futebol, na rodinha de amigos? João Batista, ele não tinha medo de falar de Jesus. Lá no Lucas 3, 15, 16, a esperança do povo começarão a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias, mas João disse a todos, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, lá em Lucas 3, 15, 16, amém? Então João, o nosso papel é fazer como João, é acreditar que nós estamos vivendo um processo, mas falar para as pessoas que quem cura não é nós, não é os pastores, não é você, não é a tua pessoa, e sim quem está conosco, que é o Jesus, que é o Espírito Santo. Eu estava no aniversário sábado, e no final do aniversário, na pizzaria, uma pessoa virou a cadeira assim e falou assim para mim, eu queria conversar com você, a gente tem pouco contato, eu e ele. E ele entrou há pouco tempo numa família lá, e aí ele falou assim, é normal, dentro do carro, sentir vontade de chorar, ouvindo louvor? Olha que maravilhoso, é isso aqui, ó. É o Espírito Santo verdadeiro na vida dessa pessoa, ele verdadeiramente está se entregando. Ele falou assim, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não estou entendendo a Bíblia. Eu leio o Velho Testamento, eu leio o Novo. Aí eu falei, não, eu vou te ajudar conforme eu posso. A gente vai te ajudar a fazer uma leitura, um devocional. Mas olha só a vontade dele. Ele tem há pouco tempo que ele se converteu, que ele se batizou e tudo mais. Mas olha só a vontade. A vontade dele é tanto que mesmo esse homem sem entender a palavra, mesmo esse homem sem entender nada, essa é a verdade, o Espírito Santo incomodou ele e ele se entregou dentro do carro, não uma vez, várias, tanto que ele está com medo. Ele falou assim, é normal isso aí? É normal eu querer chorar dentro do carro, quando eu estou ouvindo louvor, mas um chorar de alegria?
de sentimento. Eu falei, olha, é o Espírito Santo sentado lá no teu carro. Ele olhou assim para mim, sério? Eu falei, sério. Lembra o dia que você achava que o Espírito Santo não existia? Que uma vez eu fui numa célula que ele estava, ele falou isso. Eu falei, então, agora você pode falar para todo mundo que o Espírito Santo existe. Isso é o Espírito Santo. Quantas vezes que eu e você tivemos esse sentimento e essa presença? Ou há quanto tempo nós não temos? Aí ficou alerta. Precisamos fazer como esse rapaz, que é um menino na presença de Deus, que está conhecendo Deus agora. É o primeiro amor. É a vontade de ler, mesmo sem entender, eu vou ler. Mesmo sem entender nada, eu vou ler. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar pessoas para me ajudar, Deus vai levantar pessoas para me dar direção, e Deus vai me dar entendimento. É assim que funciona, isso é viver o propósito, igreja. Vai lá em Mateus 3:13, estou acabando já. João Batista, ele recebe, então ele viveu um processo, né? Como, esse rapaz está vivendo um processo, eu falei para ele, é um processo. Você se converteu há pouco tempo, você está vivendo um processo, você vai ralar, falei para ele. Mas vai ralar muito bom. Sabe por quê? Porque você vai ficar sem entender a palavra. E aí que Deus vai te forjar. Deus é o oleiro. Ele vai pegar você, ele vai quebrar, vai fazer um vaso novo. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E seus amigos, seus funcionários, quem trabalha com você, vai começar a ver você diferente. A tua esposa, a família dela, a tua família. É assim que funciona com a pessoa que se entrega verdadeiramente. E lá em Mateus 3:13, fala assim, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. E o 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Amém? Por que eu li até o final? Só para todos lembrarem como que foi o batismo de Jesus, né? Mas não é sobre o batismo de Jesus, não vou falar. É sobre João Batista. Aqui, igreja, encerra o processo de João Batista. A bênção maior que Deus queria dar para João Batista era isso aqui. Era ser o homem que ia ficar na história, que seria o homem que batizaria o rei dos reis, que batizaria aquele que veio para salvar eu e você. Aqui encerrou todo o processo de deserto que João Batista teve. Toda dor, todo sofrimento. Imagina um homem vivendo num deserto só por isso, só por uma ação. Pastor, mas só isso? Só. Mas quem que está aqui que não queria fazer isso? Jesus amado. Quem de nós que não queria ser usado por Deus para ter esse ato de batizar o rei dos reis? Imagine aonde que esse homem está hoje, João Batista. Deus preparou um ambiente perto dele lá no céu, porque ele aceitou tudo isso. Porque no final, a bênção que Deus queria entregar para ele era isso, ele ser usado por Deus para batizar Jesus. Ei, Deus tem algo grande na sua vida, que lá na frente, pessoas, há 100 anos para frente, vai lembrar do teu nome. Eu quero ser lembrado pelos meus filhos, netos, bisnetos, não pelo homem que prosperou, não, eu nem quero isso, não pelo homem que pregava, também não. Eu quero ser lembrado pelas pessoas lá na frente, pelo homem que não desistiu da palavra de Deus. Eu quero ser lembrado pelo homem que aceitou passar os processos, sofrendo vários processos, processo de doenças que eu já tive, processo de tratamento que eu faço até hoje, alguns sabem, da minha memória, processos de trabalho demais, como todos aqui trabalham. Quantas vezes que eu fui julgado por homens aqui na terra? Pô, você é pastor e trabalha a semana inteira, não vive da obra, por que não vai abrir uma igreja? As pessoas não sabem o que a gente passa. As pessoas não sabem o que você passa. Quantas vezes que os pastores aqui, o Fernando, a Tati, o pastor Carlos, a pastora Solange,
já não foram julgados aí no mundo, aí fora, porque são pastores. É assim que funciona. Quantas vezes que você como filho já não foi julgado, mas Deus tem algo grande na tua vida, filho. É algo que não é material, é algo espiritual. Ele tem algo para completar. O dia que você completar aqui na terra, você vai para a eternidade. Faça como João Batista, aceite passar pelo processo, porque o final desse processo é a glória dele na sua vida. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele vai cuidar de você, filho. Lá em Salmo 37, Ele deixa uma ordem para nós, uma promessa, todos os dias. Salmo 37, 18, 19. 37, 18, 19, Salmos. Todos os dias. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Você é íntegro, filho. A sua herança está preparada para sempre. Próximo. Em tempos de adversidade não serão envergonhados. Em dias de fome terão fartura. É uma promessa. Você aceitou passar pelo processo. Você está sofrendo às vezes em alguma área. Calma. Não terá fome na sua casa. Não terá dias envergonhados com Jesus. Você acha que vai ser envergonhado, porque as pessoas que vão tentar te envergonhar são pessoas que não conhecem Jesus. Mas o povo de Deus jamais vai te julgar. O povo de Deus vai te acolher. Se você está passando por um momento difícil, procura a igreja, procura os pastores. Você terá dias de fartura em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Outra ordem que Deus nos deixa para a gente lembrar quanto Ele é poderoso para aqueles, não é todos. Isso é fato, não é todos que aceitam passar o processo de Deus. João Batista sempre falou, até chamou o povo, não ia, eu até peguei e separei, pastor Fernando, mas é tão forte, né? Mas eu lembrei, eu vou falar. João Batista chamou nós do quê? De víboras. Nós não, o povo, né? Como João Batista era firme, né? Então Deus, Ele é poderoso para deixar ordens e promessas, para que eu e você não desista, não tem medo, não tem tribulação, nada que vai atrapalhar você passar o teu processo. Pastor, mas eu estou passando um processo de câncer. Você vai vencer. Mas o meu câncer é terminal. Glória a Deus, você vai vencer. Você vai estar na eternidade. Se for comigo, eu vou estar na eternidade. É assim que nós temos que entender. Pastor, mas se eu estivesse no avião, eu tinha morrido. Ia, mas você ia estar na eternidade. Aqui é passageiro. Vamos parar de viver a vidinha aqui na terra. Vamos começar a entender que existe um reino de Deus. Se prepara, porque amanhã pode ser eu ou você. As pessoas estão esquecendo de falar a verdade. Todos nós vamos morrer. É verdade isso. Não existe pílula que vai fazer você ficar aqui para sempre. Existe o nascer, o processo e o morrer. E aí, o processo, você está aceitando? Ou você vai se desviar, vai desistir da palavra, e a hora de morrer, e se não der tempo de se converter de novo, de voltar a Jesus? Cuidado. Vai lá em Isaías 40. Uma ordem, uma promessa de Deus. 40, 10 e o 11. Amém? O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte Ele governa. A recompensa dele com Ele está. E o seu galardão o acompanha. O 11. Como pastor, presta atenção, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Glória a Deus. Fique de pé. Nós estamos encerrando. Dizer para você que o seu Deus é o meu Deus, é o nosso Deus.
Eu não sei o que você está passando, mas eu gostaria de dizer que o seu processo também é doloroso, como o meu, como de todos que estão aqui dentro. As pessoas que não aceitam passar pelo processo, elas desistem. Se João Batista tivesse desistido lá no deserto, tivesse falado assim: chega, eu não quero mais viver no deserto, porque eu nem sei o que vai acontecer comigo lá na frente, ele não teria recebido a bênção de batizar o Senhor Jesus. Aceite viver o processo. Deus tem bênçãos na sua casa e na sua vida. Amém? Gostaria de chamar o louvor. Amém?